PGV. Não é a sigla de um partido. Até parece, né? Mas não é. De repente, pode ser até um partido, né? Um partido de um tipo de mentalidade que a gente nem sabia que existia. Então, PGV, pagar para ver. Muita gente paga para ver. Mesmo a gente ensinando a pessoa para ela não seguir aquele caminho, a pessoa decide pagar para ver. E quando uma pessoa decide pagar para ver, ela vê. Então temos que identificar as pessoas que não têm um coração ensinável, que são aquelas pessoas que elas consomem o tempo, mesmo você ensinando, ela não quer aprender porque ela está pagando para ver. Por exemplo, a média é de 20 anos, qualquer situação, a média é 20 anos quando você ensina uma pessoa que ela vai ter um resultado ruim e ela não aceita. Então daqui a 20 anos ela vai receber aquele resultado ruim, é certeza, não tem jeito de escapar. 20 anos é a data limite, né? Porque pode receber com 1 mês, 2 meses, 5 dias. Então você está ensinando aquele caminho, que o caminho vai dar errado e a pessoa paga para ver, entendeu? Então pagar para ver é um problema bem complexo na vida das pessoas. Por exemplo, a gente ensina uma mulher ou um homem dentro de um relacionamento, de um casamento, o que é o certo, o que é o errado. E eles pagam para ver. Teve assim como experiência. Eu já peguei vários casais e ensinei para eles assim que a primeira coisa que eles têm que ter é identificar qual é a cultura que eles vieram, qual é a cultura do pai, da mãe, de que estado veio, qual é a geração, a genética, é descendente de quê? De espanhol, de japonês? Salomão, o que isso tem a ver? Um descendente de espanhol, de italiano, ele tem os neurônios inflamados. Vamos falar assim para você entender, sabe? Então a pessoa vive gritando. É a mal educada no Brasil, entendeu? Então o descendente de japonês é uma pessoa que tem os neurônios controlados, eles não ficam inflamados, os axônios lá quando entra em contato químico, eles não estão inflamados. Então é uma pessoa calma, ela fala baixo, ela tem um controle, entenderam? É diferente. Então você vai juntar lá uma pessoa que vem de ascendência japonesa com uma pessoa que vem de ascendência italiana. O que é que você vai ter? Uma louca que grita dentro de casa e um cara que é equilibrado. Ou um louco que grita dentro de casa e uma moça que é equilibrada. Vai ter problema? Terá problema. Outros problemas que a gente já viu. Eu faço uma anamnese, né? A gente olha quais os minerais que estão faltando no corpo da pessoa, as vitaminas. E a gente olha ali através de uma tabelinha. Fiz um curso de nutrição para a gente identificar essas coisas. Aí a gente identifica e fala para ela, tá faltando tantos hormônios não, tá faltando tantos minerais que vai provocar o hormônio, que vai produzir o hormônio, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. E a pessoa fala, tá bom, não sei o quê. Aí daqui a 1 mês tá lá a pessoa separando, tá lá a pessoa brigando com o outro, tá lá a pessoa criando uma confusão infernal, porque a pessoa não tem conhecimento e ela não aceita o conhecimento, ela fica enrolando, procrastinando naquele conhecimento que a gente passa para ela. Então é uma pessoa que paga para ver. Você fala assim para ela, você sabia que a falta desses minerais aqui vai te causar uma deficiência emocional? Tá certo, tá bom, não sei o quê. O que ela tá fazendo? Vai pagar para ver. A gente ensina uma pessoa, né? Não faz tatuagem não. A princípio a tatuagem pode te impossibilitar de você entrar em alguns cargos. Lá na frente, quando você quiser ser presidente CEO de uma empresa e você tiver uma tatuagem, os acionários daquela empresa podem te bloquear por causa da tatuagem, porque a tatuagem mostra, ela coloca como se fosse um outdoor, qual é o tipo do seu pensamento. Então você faz uma tatuagem hoje, daqui a 1 ano o seu pensamento é outro, daqui a 5 anos o seu pensamento é outro, daqui a 10 anos o seu pensamento é outro, se você estiver evoluindo, não para baixo, mas para cima. Então, quando daqui a 10 anos você faz uma tatuagem aí com 14, 15 anos de idade, 20 anos de idade, sendo que você está com 40 anos, 35 anos, você está sendo lá colocado como presidente de uma multinacional, os acionistas te vê com aquela tatuagem lá, o que é? Uma Cinderela tatuada no seu rosto, uma lágrima tatuada no seu rosto. E eles vão olhar para você e falar, não, esse cara não tem a mentalidade para controlar uma empresa multinacional, né? Então, a tatuagem ela vai te denunciar a mentalidade anterior. A tatuagem ela está vinculada a laços emocionais. Então, quem sabe ler a emoção vai saber quem é você olhando os desenhos que você faz sobre a pele. Compreendeu? Então, você tem um trauma, você vai fazer uma tatuagem traumática. Você tem uma emoção desequilibrada, você vai fazer isso. Você tem uma emoção que mostra que você ama alguma coisa, você vai fazer isso. Entenderam? Dá um exemplo assim claro. Você ama a Coca-Cola. Aí você imprime lá no seu corpo a Coca-Cola. Aí você é chamado para controlar a PepsiCo.
Pepsi Corporation. E aí, como é que fica? Então, quem sabe ler vai falar, claro que não. Põe esse cara para fora daqui. Entendeu? A segunda coisa é a saúde. As tintas que usam na tatuagem, elas entram no corpo. E quando elas entram no corpo, elas fazem alguns estragos. Você tem que pesquisar para você entender, tá ok? E aí você pode causar uns problemas bem graves no seu corpo que você não tem nem ideia. E os médicos que não têm conhecimento não vão te orientar sobre isso. Então tem muita coisa que você precisa ter conhecimento para você tomar atitude, para você tomar decisões. Se você não tiver esses conhecimentos, você vai estar pagando para ver. Muita gente usa um cigarrinho aí, né, feito de folhinhas de ervas que tira a pessoa dos problemas atuais, ou então usa um chá de batata, uísque, ou então usa um suco de cana destilado, álcool. E aí a pessoa acha que aquilo não vai dar problema. Quantas pessoas eu atendi em 40 anos de serviço, de atender pessoas, orientar, aconselhar, quantas eu atendi que perderam as famílias, que perderam os filhos, as esposas, até os pais. E elas vivem no dilema, porque ela quando começa a usar o álcool, ela fala, não, é só para descontrair. Quando ela está no meio do caminho, ela fala, não, eu controlo o álcool. O meu pai era alcoolista, eu tenho experiência nisso, eu sei o que vai acontecer no final. No final não, né? Bem no início, porque aquilo vai fazer efeito. Quantos núcleos de recuperação, centros de recuperação, lugares onde a gente deu aula, mostrou vídeos, a gente aconselhou, trabalhou. Quantos núcleos, quantas pessoas, quantos líderes eu vi lá dentro, quantos políticos, quantos padres, quantos pastores, quantas pessoas comuns, quantos empresários, centenas de centenas. Então, quando você chega para mim e fala assim, o álcool é só social. Você está querendo falar isso com quem? Com uma pessoa que tem 40 anos de experiência? Você tá... Tá bom, paga para ver, continue usando. Pagar para ver é uma ignorância brutal que a pessoa tem. A gente está trabalhando, a gente está mostrando para a pessoa como é que funciona e a pessoa está rejeitando. Ela não absorve o conhecimento daquele mais velho, do experiente. O que essa pessoa está querendo? Pagar para ver. Quantas construções eu fui e apontava para a pessoa, a coluna está errada, a malha está errada, a malha de aço, o ferro está errado, o cálculo está errado, não está tendo distanciamento correto, o piso está errado. E a pessoa, não, que não sei o que. O que essa pessoa vai ter? Pagar para ver. Vai reformar essa casa centenas de vezes. O dinheiro que ele vai investir naquela casa, ele deveria ter construído 100 casas. O pagar para ver é um nível de ignorância que a pessoa assumiu. Ela quer viver aquilo. Então, quantas mulheres chegam assim, o meu marido não quer mais comigo, não quer mais nada comigo. A gente explica para ela o que aconteceu. Ou o marido fala, minha mulher, ela só pensa assim. A gente explica para ele o que aconteceu. E eles não querem aceitar aquilo, então estão pagando para ver. Quantos filhos eu vi vendo seus pais separados porque a mulher não quer aprender, porque o homem não quer aprender. E estão pagando para ver e vai ter a solução. Quantas pessoas eu vi morrendo porque pediram, pagando para ver. Na época do Covid, ensinei várias pessoas, a gente pesquisou níveis de máscara que fazia o bloqueio, porque as máscaras que eles colocavam aí, a ONU, o pessoal aí maluco da reportagem, que não tem nada de reportagem, né? São tudo loucos. Então eles colocavam lá umas coisas que contaminavam as pessoas. A gente via pessoas andando no meio do mato usando máscara. A gente via pessoas dentro do carro, só para você ver o nível de consciência que as pessoas têm, atrasado, sem conhecimento, a pessoa dentro do carro sozinha usando máscara. Como você vai ensinar uma pessoa dessa? Você já percebe que a pessoa é daquele modelo que PGV. Se a pessoa é do modelo PGV, ela paga para ver, a única solução que você tem é ficar longe dela. Numa escola que eu trabalhava com umas crianças, tinha 2 professoras numa aula que eu cheguei e pedi para elas usarem máscaras, as máscaras apropriadas que a gente comprou. E essas professoras estavam sem máscara. Eu falei assim, tem umas 10, 15 crianças aqui e eu não sei qual é a vida de vocês, aonde vocês andam, o que vocês fazem. Se vocês tiverem o vírus do Covid e transferir para essas crianças, as crianças transferem para os pais. E as crianças não ficam contaminadas, não morrem, os pais morrem. E aí a culpa vai ser de quem? E essas 2 professoras ficaram irritadas comigo. Então são pessoas que pagam para ver. Uma pessoa que paga para ver, ela destrói a vida das pessoas que estão ao redor dela. Então o meu conselho de 40 anos, convivendo, ensinando, experiências constantes, vivendo do lado de pessoas, não fique ao lado de pessoas que paguem para ver.
Você percebeu que a pessoa é PGV? Não fique. Ela vai destruir sua vida. Ela vai matar alguma pessoa que você ama. Ela vai destruir seu emocional. Ela vai destruir seus financeiros. Ela vai destruir seus sonhos. Ela vai destruir seu chamado. Ela vai destruir seus princípios. Você vai se transformar numa pessoa irritadiça, uma pessoa que odeia, uma pessoa que tem raiva. Você vai ficar desequilibrado, porque uma pessoa que paga para ver, ela é egoísta, ela só se preocupa com ela mesma. Então ela destrói tudo ao redor dela. Não fique perto de pessoas que pagam para ver. Não fique perto. Quantas pessoas morreram em carros porque pegaram carona com pessoas que estavam na direção do carro, que era uma pessoa que pagava para ver. Eu estava viajando, já viajei várias vezes de carro, e a gente escolhe o profissional que está lá dirigindo o carro, né? O amigo, o parceiro ali, o parente. Então a gente vê a direção dele. Quantas pessoas eu vi vendo, fazendo barbeiragem, a gente falando, não atravesse agora, não ultrapasse agora, e a pessoa vai e mata todo mundo. Não ande com esse tipo de pessoa, porque ela vai te matar, ela vai te destruir. Não ande com esse tipo de pessoa. Uma vez eu estava dentro do carro, indo para uma empresa em Brasília, e aí eu era um amigo, né? Um amigo até de igreja. Aí eu falei assim, não, para aqui, eu vou descer nessa parada aqui. Ele falou, ué, tu não tá indo lá para Brasília? Eu falei, eu tô, mas você não tá indo não. Você tá indo aí para ficar tetraplégico, aleijado, morto, você vai para UTI, pro cemitério, vai até pro inferno, porque para Brasília você não tá indo. Porque ele dirigia violentamente, louco, sem obedecer lei, sem obedecer placa. Cara, quando se constrói uma estrada, o engenheiro constrói uma estrada, a estrada tem curvas e tem declives e aclives, e ele tem também as laterais à margem da estrada. Dependendo se cai água, ele faz o desenho para a água cair para um lado ou cair para outro. A estrada não é reta, entende? Tem um cálculo, aquele cálculo não é fácil fazer. E tem as pessoas que vão lá na engenharia da estrada fazer as medições se os cálculos estão corretos quando está construindo. Então, se tem uma sinalização ali, é porque aquele cara que construiu a estrada falou, aqui é essa velocidade, aqui tem que abaixar para essa velocidade, porque ele tem todo um cálculo para se movimentar ali. Quando você não obedece aquilo, você está pagando para ver. Então não ande com pessoas assim, entenderam? Que não quer saber de nada, que não estuda, que não progride, que não desenvolve sua mentalidade. Eu peguei várias pessoas de 80 anos, 60, 70 anos, que tem a mentalidade lá da adolescência, 15 anos de idade. Sem maturidade, sem conhecimento, loucas, andam por emoção, sabe? Só emoção? Procura a vida, anda por emoção. Não fique perto de pessoas que andam por emoção. Você entra numa casa, você vê essas mulheres que ficam gritando, berrando, que parece um monstrinho. Cara, não conviva com essa mulher. Não seja amiga dessa mulher. Não fique perto, não vá na casa dessa pessoa, porque é uma pessoa desequilibrada. Toda pessoa desequilibrada, ela desequilibra todo mundo ao redor. Se essa pessoa não quer ser tratada, se ela não quer procurar o domínio próprio, porque depende de cada um, aí fala, o remédio tal, o psicólogo tal, a intercessão tal, o profeta tal. Deus colocou a gente dominadores de nós mesmos, é o Dominus. Gálatas 5, tá claro isso aí, hein? É só ler o livro de Gálatas 5, Gálatas 6, vai lá e lê. Então cabe a você, Romanos 12:2, cabe a você se governar. Se você não quer se governar, se você não quer ter o domínio próprio, você não quer ser o seu governador, então o que você vai fazer? Destruir tudo ao seu redor. Cabe a você se governar, não tem desculpa. Quando você estiver diante do trono de Deus, não terá desculpa. Ele falou assim, vou colocar todo o potencial em você. Você tem todo o potencial. Está lá em Gênesis. O máximo de Deus está descrito. Ótima criação. Perfeita, todo o potencial está em você. Se você não quer, o problema é seu. Você vai ser julgado por isso. Então não fique perto de pessoas que pagam para ver, porque são pessoas egoístas. E toda pessoa egoísta, ela fala o seguinte, dane-se o resto. Dane-se o resto. Dane-se o resto. Ela não se importa com ninguém, só com o ego dela. Não fique perto de pessoas que pagam para ver. São as pessoas que levam muitos a suicídio, a morte, a destruição. Não fique perto dessas pessoas, ok? Pagando para ver? Identificou que a pessoa é PGV, do partido PGV? Sai de perto. É a pessoa que só se importa consigo mesmo. Sai de perto. Não fique.